Oi, gente, boa noite. Desculpem o atraso, é porque eu tô caindo aí. A internet estava num outro lugar e eu tive que mudar de lugar porque lá nem sempre o Wi-Fi vai bem. Então eu tive que chegar aqui com você, exatamente onde realmente eu, na maioria das vezes, faço o meu programa, está perto do Wi-Fi e em função disso ela funciona. A imagem funciona, chega até você. Mas eu prometi falar sobre o rádio. E por quê? Porque me inspirou uma publicação linda, um post lindo do nosso querido Luizinho Campos. Luizinho Campos, que eu vi garoto na Rádio Globo. Eu sou pelo menos 10 anos mais velho que Luizinho, até inclusive em rádio. E eu vi praticamente a carreira do Luizinho nascer. Me lembro do Luizinho, ele usava uma pasta e tal no início, ajudava muito Maurício Menezes nos idos dos anos 70, quando eu estava na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio. E Luizinho cresceu, floresceu e se tornou um dos maiores do rádio brasileiro, sem dúvida alguma. Fez campanhas publicitárias, criou jingles, criou até um famoso para a seleção brasileira e sempre foi esse garoto, que eu chamo de garoto, porque para mim ainda é um garoto, com uma qualidade extraordinária e a maior de todas as qualidades do Luizinho é sem dúvida alguma o seu caráter. E o Luizinho, instado por muitas pessoas, fez uma análise do que está acontecendo no rádio do Rio de Janeiro e provavelmente até no rádio do Brasil, que dificilmente pode ser superada, dificilmente. Mas acontece que me deu vontade de falar também, porque muitas pessoas me perguntam, e até porque comunicador durante tantos anos aqui no Rio de Janeiro e fora dele até, muitas e muitas vezes as pessoas me abordam nas ruas e dizendo: Fernando Sérgio, onde é que você está? Muitas não sabem que eu tenho o programa aqui na web, mas sentem a ausência do rádio. Muitas mesmo inconformadas com os rumos que o rádio tomou. Mas, na verdade, o rádio ainda tem, efetivamente, grandes profissionais. Mas me deu vontade de estabelecer um complemento, brinquei com o Luizinho, mandei um recadinho para ele, falei: Luizinho, eu vou te imitar. Ele que imita tanta gente, que faz tanta mímica, não é tanto imitar, ele faz tantos personagens. Eu tive também a oportunidade de fazer alguns no rádio, né? Mas, na verdade, uma coisa complementa a outra, espero. A análise do Luiz é realmente perfeita no tocante ao rádio, do que está acontecendo, como resultado de um encolhimento da própria economia do Brasil. Ele analisa muito fundamente, dizendo que, obviamente, as mídias, de um modo geral, sempre dependeram dos governos, quer federal, estadual ou municipal. E no momento que o dinheiro encolhe, para não dizer some, evidentemente todo mundo fica apertado de costura, como se diz na gíria. Mas, na realidade, há também nisso aí uma dose muito grande de má administração, de má condução do dinheiro que é arrecadado por esta ou por aquela emissora de rádio. Porque o rádio teve várias épocas. Teve o rádio, né, primeiro, que ficava no centro da sala, que muita gente não conheceu. Eu conheci garoto, não é? Porque não havia televisão. Eu fui conhecer a televisão aos 13 anos de idade. Fiquei, né, na casa da minha tia lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e depois, só então depois, 1 ou 2 anos depois, é que a TV veio parar no centro da minha sala. O rádio era dominante. Quem trabalhava em rádio conseguia, evidentemente, muitas coisas boas. E acontece que foi a primeira grande comunicação, e foi do rádio o nascimento da televisão. É certo o que o Luiz diz, que desde garoto a gente ouve: olha, o rádio vai acabar. Só que o rádio não acabou e dificilmente irá acabar. Mas temos que tomar conta dele. Temos que desenvolver os nossos trabalhos para que o rádio tenha o seu
digamos, caminho não prejudicado mais do que já foi. Mas, na verdade, é que muitos e muitos diretores de rádio, que são aqueles homens que dão o norte, que dão o caminho do rádio, acharam que era só aquilo e acabou. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi rádio atentamente, eu tinha uns 7 anos de idade, e fiquei impressionado com a narrativa de um locutor que falava assim: agora, pela Rádio Nacional, as aventuras do tio Janjão. Era quase que cantado, e era meio que encantado, porque o objetivo era nos tornar interessados a nós crianças. Eu tinha 7 anos de idade e fiquei empolgado com as aventuras do tio Janjão da Rádio Nacional. E daí descobri o rádio também através das notícias, através do futebol, através de um narrador que eu rendo minhas homenagens, paulista, chamado Fiore Gigliotti, que dizia assim: linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians. Era uma voz meio anasalada. Também admirei o Edson Leite, o extraordinário narrador da rádio Bandeirantes de São Paulo, que eram as rádios mais possantes, Nacional, Pan-Americana, hoje Jovem Pan, Bandeirantes, que pegava lá em Juiz de Fora. E fui me interessando, primeiro pelo tio Janjão, depois, mais garotinho, pelo Jerônimo, o herói do sertão. Coisa bonita, o galã que resgatava Aninha, a sua namorada, e ao mesmo tempo lutava destemidamente contra os bandidos, etc. e tais. Então o rádio, naquela época, funcionava em todos os segmentos da sociedade. Ele tinha os ouvintes adultos, como meu pai, meu tio, que ouviam as notícias atentamente, notadamente as notícias de política, mas ele tinha também a sua faixa de criança, que era exatamente aquela faixa da tarde. Era 5 horas da tarde, se não me falha a memória, com as aventuras do tio Janjão. De repente, o rádio se torna adulto e esquece das crianças. A TV desenvolve uma série de heróis, até o Jerônimo foi parar na televisão, e o rádio perdeu-se no tempo, única e exclusivamente baseado no esporte, única e exclusivamente também nos programas de entretenimento, sim, mas esqueceu um pouco da criança. Quando surgiram os primeiros videogames, ainda que rudimentares, o rádio, ou diria eu, os diretores de rádio, os donos de rádio, que mandam nos diretores, não perceberam de que havia necessidade de encontrar alguma coisa para poder interessar as novas gerações. E tal não aconteceu. Não aconteceu. E não acontecendo, o público do rádio foi envelhecendo. Talvez a única verdade desse envelhecimento é o fato de você ficar cada vez mais preso a esta ou aquela emissora, porque a gente tem costumes. Algum tempo atrás, um diretor nosso, o Ricardo Henrique, que hoje está em Berlim, na Alemanha, eu mando um grande abraço, trouxe um rádio digital lá dos Estados Unidos e nos mostrou que pegava 10 mil emissoras. Mas aí é inevitável você raciocinar de que adianta você pegar 10 mil emissoras se você não pode ouvi-las todas. Então é aquela história, você tem a sua preferência. Aqui no Rio, um prefere a Nacional, o outro a Tupi, o outro a Globo, o outro a JB, o outro a FM O Dia, o outro a Melodia, não importa, né? Tem a sua preferência. A Imperial de Petrópolis, por exemplo, a Difusora Minas Gerais, onde eu comecei lá em Juiz de Fora, apenas com 16 anos de idade, e era, na verdade, a rádio musical, a rádio jovem, porém a rádio industrial, que era a dona da radiodifusora, era a grande rádio do momento, capaz de encher os auditórios, pouca gente sabe disso.
Todo mundo imagina que o rádio e a cultura, toda ela centralizou ou no Rio ou em São Paulo? Não. Teve grandes radialistas em Belo Horizonte, teve grandes radialistas em Juiz de Fora, tem grandes radialistas no interior brasileiro, minha gente. É por isso que um querido amigo, um querido ouvinte, disse assim, eu hoje estou preferindo ouvir a rádio do interior, e por que não? E com certeza deve ter valores aí em pequenas emissoras comunitárias, emissoras que estão começando, mas que na verdade têm recebido aí com certeza os talentos que sempre existiram e vão existir no Brasil. Muito bem, mas estamos na situação do rádio. O rádio não se rejuvenesceu e criou uma casta, que é a casta dos diretores, que mal permitia a conversa com os talentos. Porque o talento é o artista. Quem é o artista do rádio? O artista do rádio é o comunicador. Depois dele é o produtor. O grande informante do rádio é o jornalista. Porém, o artista do rádio é o comunicador. E o artista é do jeito que é. O artista, ele é criativo, ele é atento aos detalhes que formam a audiência. Aí você, que nunca me viu, você poderá estar se perguntando, quem é esse tal de Fernando Sérgio e com que autoridade ele fala isso? Então eu vou te dizer que eu comecei aos 16 anos, estou hoje aos 71 anos de idade, graças a Deus com saúde, e tenho 55 anos de começo de comunicação. Comecei no dia 2 de junho de 1962, numa rádio chamada Rádio Industrial de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E de lá para cá nunca mais parei. Fiz televisão, fiz uma série de filmes para televisão. Teve um ano, por exemplo, que eu gravei 282 comerciais para a TV Globo nos idos de 1972, 73, tempo esse que você não era nascido. Mas a minha maior especialidade como comunicador é a audiência. Perdoem a pretensão. E vou dizer por quê. Porque em todas as rádios que eu passei, eu tive excelentes índices de audiência e na maioria das vezes eu fui primeiro lugar de audiência. Então isso aconteceu na época que na Globo, fazia o Globo no Ar, fazia o seu redator-chefe nos anos 70, que eram 2 noticiários fantásticos daquela época, mas fazia também a substituição do programa do Mário Luiz, o grande diretor do rádio, Mário Luiz Barbato, aos domingos. E como a Globo era dona da Rádio Mundial, eu era comunicador da Rádio Mundial. E ali eu fui primeiro lugar de audiência num programa lançado com a ideia do Mário Luiz por mim, chamado Toca-Toca Mundial. E depois do Toca-Toca Mundial, tive outros sucessos, antes dele até o Participação Mundial, que mais tarde o Alberto Brizola também desenvolveria com muito sucesso. Da Globo fui para a Manchete, da Manchete consegui uma audiência fantástica de 6 às 9 da manhã com o programa Fernando Sérgio, e depois do programa Fernando Sérgio vinha o Roberto Canásio de 9 ao meio-dia, e depois o Alexandre Ferreira, que hoje me substitui na rádio que não paga, que tem dificuldades, que tem problemas financeiros, que é a Rádio Tupi. Muito bem, então em todas essas eu tive a maior audiência nos horários que fui. E por último, para quem não me acompanhou, eu estive durante 20 anos na Rádio Tupi do Rio de Janeiro e durante 15 anos fui primeiro lugar absoluto nas madrugadas do Rio de Janeiro e, por que não dizer, nas madrugadas do Brasil. Então, algum feeling eu devo ter. Feeling é uma palavra em inglês que quer dizer sentimentos. Alguma percepção eu devo ter. E agora, através da internet, você está sabendo que existem comunicadores e comunicadores. Tem comunicador que tem a voz muito bonita, mas só fala o que está escrito. A ideia não é muito dele, a ideia é do produtor. E ele vai e fala e é um perfeito locutor, e aí também, por que não dizer, é uma forma de comunicação.
Existem outros, a meu exemplo, que podem, se quiser, escrever, mas que não têm a necessidade de escrever. Isso por quê? Porque demanda tempo de trabalho, tempo de estudo, tempo de desenvolvimento do improviso e a capacidade também de, obviamente, entender a escrita para poder falar com a correção mínima desejável. Então, isso me dá o direito de dizer para você que alguma coisa eu sei de rádio. Claro que não sei tudo. O rádio do início do meu tempo era até anterior a esse rádio que está aqui, que eu estou te mostrando. Olha o tamanho do bicho, né? E que ainda é relativamente moderno, se a gente imaginar de que realmente esse rádio já está ultrapassado. Por outro lado, este aqui é o futuro, né? Que todos nós sabemos. Você já cansou de ver por aí pessoas segurando isso aqui, quer seja no metrô, quer seja no colégio, na faculdade, enfim. Aqui resume toda a comunicação no dia de hoje. Um pequeno celular e você ou ouve rádio, ou joga o joguinho que te interessar, ou fica simplesmente no zap. Então isso aí é o futuro, não tem outro jeito, quer a gente queira ou não. Você encontra hoje em alguns camelôs, alguns pequenos radinhos, é verdade, mas os nossos filhos, os nossos netos, sabe-se lá o que vem depois disso, estarão sempre ligados ao celular. Então o que eu estou querendo dizer para você é um outro aspecto daquilo que foi abordado magnificamente pelo Luizinho Campos, é que não houve modernização do rádio, não houve a percepção e a adaptação para os tempos novos. Não houve. E não houve não por falta de sensibilidade, porque eu acredito que, como eu, outros comunicadores existem, outros homens de rádio existem, profissionais até, e quem sabe até alguns diretores abaixo dos diretores gerais, que sabiam mais do que os próprios diretores gerais. Mas que, como não é algo democrático, não houve a oportunidade de serem ouvidos. Não deram essa oportunidade. E o dono de rádio, notadamente, com raras exceções, não tem afeição pelo rádio. Não tem. Conheci poucos que tinham. Para estes, na maioria das vezes, apaniguados de políticos, para estes, o interessante era o poder político de, eventualmente, ter um deputado eleito, ou quem sabe até se eleger senador, etc. E que tais. E também, evidentemente, uma maneira, olha, de receber, como se diz na gíria, um cascalho, de receber um dinheiro qualquer, ou muito dinheiro. Então, quer dizer, quem ama o rádio, a meu ver, é o radialista. Quem ama o rádio, que diz assim, existe um ditado da minha época de garoto que dizia o seguinte: rádio é uma cachaça. E é mesmo. Por quê? Porque vicia, porque você gosta, porque é bom, porque é maravilhoso, porque você encontra pessoas as mais diversas, notadamente o talk show. Notadamente o rádio criativo, a exemplo da Rádio Tupi, a exemplo do que foi a Rádio Globo, e a exemplo de várias rádios por aí no interiorzão do Brasil, ou mesmo nas grandes capitais. Por quê? Porque é a expressão da criatividade. Que coisa boa quando você escolhe uma música orquestrada que de repente acompanha um poema. Que coisa boa quando você entrevista, faz uma bela entrevista, quando você narra uma história e o operador dá o máximo de si para poder exemplificar, para poder criar na imaginação do ser que está nos ouvindo toda aquela gama de fatos que estão sendo contados. Que coisa boa. Mas o rádio não podia ter ficado aí. E ainda não pode ter ficado aí, porque com o advento do celular, criou-se a imagem. Criou-se a imagem, mas espera aí, Fernando, já tinha a televisão, é verdade, mas com uma imagem muito ruim. Não é? O digital só está chegando agora, quer dizer, de uma forma definitiva, neste outubro de 2017.
mas a imagem foi democratizada. Então, melhor dizendo, você está certo na sua observação, criou-se a imagem democratizada. E aí é inevitável, a imagem vale mais que 1000 palavras. Aí é inevitável. Veja bem o que eu estou falando. Se você só ouve, é legal, você vai imaginar, puxa, o Fernando Sérgio deve ter bigode, deve ter 1,90 m. Na verdade, eu não tenho bigode, tenho 1,70 m. Você me faz do jeito que você quiser, ouvindo pelo rádio. Porém, falta mais alguma coisa. Esse alguma coisa, algumas poucas emissoras tentaram fazer e tentam fazer ainda hoje de forma rudimentar. É o olho no olho. É a imagem acrescentada ao rádio. Peraí, Fernando, isso aí é televisão? Não. Você não pode tentar concorrer com a televisão, porque aqui nós temos essa telinha. Claro que se botar um computador grande, você vai ter também a imagem do computador grande, talvez até sem tanta qualidade. Mas a maioria vai ver aqui. É por isso que eu falo para os estudantes de comunicação também. Como a maioria vai ver aqui e como a imagem aqui é diminuta, o que acontece? O enfoque tem que ser diferente. Esse enfoque, por exemplo, se você está me vendo aqui e eu estou próximo de você e você está observando todo a minha composição, ou seja, estou de óculos, poderia estar sem, estou com gola, poderia estar sem gola, estou de azul, poderia estar de vermelho, tudo bem. Agora, se você me bota distante, lá para trás, vamos supor que eu vá lá para trás, olha só, você perde o som, você perde a voz e você perde a referência. Então, o rádio, se quiser sobreviver cada vez mais, ele tem que levar a sua intimidade ao ouvinte, ao espectador, sem ser televisão. É isso que o pessoal, por exemplo, da Tupi não soube fazer ao longo do tempo que eu trabalhava lá. Porque botaram 3 câmeras desse tamanho, câmeras bubble, aquelas bolhas de câmeras, e não sabiam o que fazer com elas. O engenheiro montou e ninguém aprendeu a usar e ninguém quis usar. Hoje talvez tenha melhorado e eu acredito que melhorou até por influência do meu programa de televisão, porque num dos primeiros dias eu falei isso, falei, gente do céu, de que adianta? De que adianta? Algumas poucas emissoras, notadamente no exterior, já fazem o seguinte, o que você está tendo agora. Você tem que ver a imagem ou do comunicador ou a imagem do entrevistado. Ah, mas Fernando Sérgio, como é que vai fazer o repórter? Primeiro que o repórter, tendo um smartphone, ele pode fazer reportagens ao vivo de qualquer lugar do mundo, através do Facebook, e evidentemente isso pode ser utilizado. Então falta modernização para o rádio. Falta essa percepção de que o rádio é salvável, que na verdade não vai morrer, mas que tem que ser mais moderno, que tem que pegar essa nova geração que aí está, mas não pode eliminar os mais velhos. E eu estou falando como mais velho também, porque há muito preconceito com a idade. Há muito preconceito. E, na verdade, se você faz uma ruptura, como agora, por exemplo, a Rádio Globo fez, o resultado é o 6º lugar de audiência. Não é que os outros não tenham talento. Tem muito talento. Os meninos e meninas que chegaram agora, vindos da televisão, até com fama nacional e tal, já são estrelas do ponto de vista do vídeo, mas não são estrelas do ponto de vista do rádio. O rádio é especial. O rádio tem um público especial. E no rádio, as estrelas são aquelas que ali estavam. Ah, mas ganhavam muito dinheiro. Pode ser. Então há que se fazer um achego para que, evidentemente, com tempos bicudos não se ganhe tanto. Mas o que houve foi uma quebra de ruptura. Aliás, perdão, foi uma ruptura, ou seja, uma quebra daquilo que estava estabelecido, e não de ruptura, como disse. E aí, cadê? O público foge e vai para a única que permaneceu, mas que, na verdade, como bem disse o nosso querido Luizinho Campos, foi uma rádio que acabou virando uma rádio de aluguel.
Entra quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro pode ter até muito talento. Evidentemente a gente aplaude, porque se a rádio está devendo os tubos, se tem diretores, em sua maioria, não competentes para suprir o dinheiro dela necessário para viver, evidentemente que tem mais é que alugar mesmo, e o conteúdo vai para o brejo, como disse meu amigo Luizinho Campos. Mas que se dane o conteúdo, para eles o importante é o dinheiro. Para nós que amamos o rádio, para nós que somos radialistas de verdade, para nós que fomos forjados através do trabalho, do tempo, do sacrifício dos fins de semana, dos feriados, das madrugadas, o que vale é o amor pelo rádio. E o amor pelo rádio é traduzido através do amor que a gente sempre sente por cada pessoa que nos prestigia, por cada ouvinte que prestigia. Eu sei, não são todos. Eu sei que existem comunicadores falsos, como em toda a profissão tem. Aquelas pessoas que têm aquele sorriso, digamos assim, sorriso de amarelo, sorriso, sabe, aquele sorriso de político, que com raras exceções, a maioria desses políticos estão sorrindo só para ter o seu voto. Não é o meu caso, e não é o caso de alguns grandes comunicadores que eu conheci, e profissionais do rádio. Tem pessoas que realmente amam o rádio, inclusive na emissora que não paga, mas que estão limitados e cerceados pelos desmandos de uma direção que evidentemente botou tudo a perder ao longo de muitos anos, resultando naquilo que hoje está resultado. Então, na verdade, o que falta é isso. Se você recuar no tempo, dos idos lá de 1900 e, meu Deus, Fernando, de 1958, 50, e quando eu tinha 10, 12 anos, ou menos até, 55 talvez, com 7 anos, você vai ver o Fernandinho ouvindo a Rádio Nacional, e você mais uma vez vai ecoar lá no fundo do alto-falante aquela voz dizendo: e mais uma vez, pela Rádio Nacional, as aventuras do tio Janjão. Aquela aventura do tio Janjão que me levou a amar o rádio. Ou então, as aventuras, por que não dizer também, de Jerônimo, o herói do sertão. O narrador de futebol, como foi, já bem mais para cá, mas quando lá entrei, Valdir Amaral, como outros que aí estão brilhando, como o Luiz Penido e outros tantos mais, que fizeram escola e que, na verdade, cada um deu e dá a sua contribuição a você, que nas esquinas fala, conversa, participa. O rádio é a faculdade que o povo não tem. Ou por outra, se você já terminou a faculdade, o rádio é a continuidade da sua faculdade. Por quê? Porque através dos programas de debates, quem não se lembra do Haroldo de Andrade, pai e do filho? Quem não se lembra de Roberto Canásio, para dizer da modernidade, de, meu Deus, tantas pessoas, Cidinha Campos. Eu mesmo tive a oportunidade de apresentar vários programas de debate e até hoje apresento. Então ali você tem uma gama de cultura, você tem pessoas que você vai discordar, pessoas que você vai concordar, pessoas que você vai criticar, mas você está acrescentando na sua cultura e você está acrescentando na sua cidadania. Senhores governantes, senhores políticos, o rádio é a força de união nacional. Por que é a força de união nacional? Porque o rádio, gente, é aquele que é feito ao vivo, é aquele que é feito à hora, com o coração pulsando, a respiração entrando no pulmão e saindo em forma de mágica na voz e dando para você aí do outro lado o nosso sentimento, o nosso olhar. Televisão não faz isso. Televisão é maravilhosa, é fantástica, mas a própria televisão hoje está perdendo muito, porque com o advento do Smart TV, com o advento da TV digital, você, na maioria das vezes, vê um ou outro noticiário, um ou outro programa, mas você escolhe a sua mídia, escolhe o que vê, e você vai ver tudo gravado. Filmes extraordinários. Ainda ontem eu estava vendo aqui através da Netflix, até recomendo, os Vikings.
Maravilhoso filme, porém foi gravado. Não sei quando. Companheiro é o rádio. Não deixem perder isso. E não é o rádio musical. O rádio musical é muito importante. Quando muito bem feito, a exemplo da JB, a quem eu parabenizo. É muito importante. Porque ali você tem as suas referências, você tem as tendências, você tem as músicas que você vai guardar no seu coração. Eu me lembro, como se fosse hoje, quantas e quantas músicas eu guardei da minha juventude, quando eu arrisquei até a cantar num conjunto que fizemos, chamado Samba Balanço, há muitos e muitos e muitos anos atrás. E até hoje eu me lembro de uma letra que dizia Love Letters Straight from Your Heart, cartas de amor vindas do teu coração, que passou near while apart, que nos fazem tão próximos quanto separados. I'm met alone in the night. Eu estou sozinho dentro da noite, when I can have all the love you write. Onde eu posso ter todo o amor que você escreveu. And darling, then I read again, right from the start. Então, querida, eu leio de novo desde o começo. Your love letters, suas cartas de amor, from your heart, do seu coração. Eu me lembro como se fosse hoje a minha admiração pelo Jerry Lewis, que faleceu, se não me falha a memória, ainda este ano passado, mas que eu chamava, na minha inocência e no meu pouco conhecimento de menino, de Jerry Lewis. Mas eu me lembro, sobretudo, do que o rádio divulgava sobre ele. Eu me lembro a primeira vez que eu entrevistei um cantor de calça roxa, um cantor internacional, menino ainda com 19 anos, estagiando em jornalismo, em radialismo, na Itatiaia. Ele descia no aeroporto e eu, já com algum conhecimento de inglês, que comecei a aprender desde os 15 anos, How do you do, mister? Como é que vai o senhor? Johnny Mathis. Oh, meu Deus! Ali estava, em carne e osso, para um menino nascido de uma classe média pequena, de uma cidade do interior, entrevistando o que até hoje ainda é um dos maiores ícones do rádio. Eu me lembro que me fez imitá-lo. My love for you is deep and endless as the sea, strong and mighty as a tree. My love for you, my eager heart keeps beating just for you alone, since the moment it will know my love for you. There'll be no other lips, no other arms. E aí, se bem, se mal, não é o caso. Não havia a pretensão, apenas a percepção, o sentimento. Foi o rádio que me deu inglês, foi o rádio que me deu o aprendizado de parte dessa língua bonita do alemão, foi o rádio que me deu o aprendizado de parte dessa língua extraordinária dos nossos irmãos hispanos. Foi o rádio que me fez maior do que realmente eu sou. E é o rádio que pode te fazer. Se você sair agora da sua faculdade de comunicação, lute pelo rádio. Crie ideias, tome ideias, aproveite ideias, modifique ideias, mas ajuda a construir um país melhor através do rádio, porque é a única forma da gente chegar do Oiapoque ao Chuí, que são os dois extremos da nossa nação. Tá, ele vai ser também motivo de ganho, claro, tem de ser. Ele terá de ser rentável, mas ele terá que ser fundamentalmente dos radialistas. Tem este ou aquele cidadão que eventualmente ele vem fora do meio do rádio e ele poderá sim ter a opção de se desenvolver e, se perceptivo, muitas das vezes dará também uma grande contribuição ao rádio. Mas o que está havendo ao rádio, sobretudo, é sobra de interesse e falta de amor por este veículo tão extraordinário que é o rádio. Eu tenho a impressão que era o que eu tinha a dizer no dia de hoje. Eu quero demais agradecer a você que me suportou, que me tolerou. E quero até também
lembrar que nós estamos fazendo o nosso programa de web pela internet todos os dias, no Facebook, de 8 às 9 da manhã, ao vivo, e depois, seguindo em frente, tem também metade é conversa, como agora estamos fazendo, e a outra metade do programa é um mini debate com 2 ou 3 amigos queridos nos visitando na sala de visitas. Se você quiser dar a honra de você ver o programa, a gente fica muito agradecido. E também o programa vai para o YouTube, no canal do Fernando Sérgio. Então, no YouTube, basta você digitar, né, ali na pesquisa, Fernando Sérgio, aparecer todos os programas que eu já fiz nessa nova fase com imagem. E a você, muito obrigado. Aos meus amigos todos que me prestigiaram nesse momento também, muito obrigado. E ao rádio, e aos radialistas, e aos ouvintes de rádio, meu eterno agradecimento. Até amanhã, às 8 horas da matina, aqui nesse mesmo bate-canal, como a gente diria quando éramos jovens, e continuamos dizendo porque fãs do Batman, o herói que nós imaginamos um dia ser através do rádio, porque o rádio deve continuar. Abraço grande, até a próxima. Muito obrigado.